questão aqui, 125 de 2017, a aplicação regular. Ela é a versão ela é a última da aula. Faz o seguinte, um motorista que atende uma chamada de celular é levado a mediação, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de supervisação antiguo, tempo de reação. Lembra? Vai ficar mesmo com o tempo de reação. Quantidade de dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizou o celular, desapontou. Enquanto que um desacelera os seus carros, inicialmente, a mulher conseguiu parar. Em resposta a uma emergência, freio com desaceleração, fluxo. O motorista atento aciona o freio à velocidade 14. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva um segundo a mais. Aliás, um segundo a mais. Quer enganar a pai, né? Quer enganar a pai. Moleque, se o cara levou um segundo a mais, naturalmente, você já vai ficar atento em relação ao tempo anterior. Quanto tempo ele gasta? Vai sair do repouso, chegar na velocidade de 14 metros por segundo, com a aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Adivinha? 14 segundos. O outro vai levar 1 segundo a mais. Então o outro vai levar 15 segundos. Beleza? Bem, aí a pergunta é, que distância o motorista do desafio percorre a mais do que o motorista atento? Mais uma vez, eu vou fazer a questão cultural. Primeiro, motorista atento. Velocidade inicial igual a 0, velocidade final igual a 14, depois você para de novo. Com a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Primeiro, a reta começa a crescer. Ou seja, não atingir 14 metros por segundo, ele gasta 14 segundos. E depois ele freia. Ele freia e para, a velocidade dele está até 0. Essa desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, dado da questão. E detalhe, é uma desaceleração, então ela é negativa. Então, quanto tempo esse cara para? Ele para no tempo que é do foi favor, aí ele trabalha. A velocidade final dele é até 0. A inicial é 14, está vendo? 14, a aceleração é 5. E esse tempo vai ser igual. Mentira. 5t é igual a 14, t é igual a 14 sobre 5. Esse tempo é de 2,8. 2,8 além de 14. 2,8 além de 14 vai a quanto? Vai a 16,8. Dá para calcular o deslocamento dele? Assim, o deslocamento dele é calculado através desta área do triângulo. Isso vai dar então, numericamente, a área. E essa área é a área do triângulo, é a base vezes a altura sobre o ângulo. Esse deslocamento vai ser então a base é 16,8. A altura é 14 sobre 2. Dá até para simplificar essa parada. Isso aqui, ó, 16,8 vezes 7. Esse deslocamento vai ser 117,7 metros. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa agora. O motorista usando o celular. O motorista desatento. Ele parte da velocidade inicial. Ele acelera a 1 metro por segundo ao quadrado por 1 segundo a mais. Por 15 segundos. Atingindo, portanto, a velocidade de 15 metros por segundo. Lembra? 15 segundos, 1 metro por segundo por segundo. Então vai dar 15 metros por segundo. Isso significa que a velocidade que ele atinge é de 15 metros por segundo. Isso em 15 segundos. E depois ele freia a mesma taxa a uma desaceleração de menos 5 metros por segundo quadrado, se for redundante, porque isso é a desaceleração, é negativa. E aí ele vai parar no tempo de quanto? Ele vai parar no tempo em que vovô e vovó vai para o trabalho. A velocidade final dele vai ser 0. A velocidade inicial é 15, eu estou partindo daqui, ó. A aceleração é menos 5, então joga para trás, encosta. 5t é igual a 15, t é igual a 3 segundos. Ou seja, ele vai 15 segundos eliminando
porta, 9 vezes 15, 235. Isso vai dar 135 metros. Quanto intercorre mais que o outro? 135 menos 117,6. Daqui a 3, 13, 28, 17,2. 17,2 metros é a resposta. Então, puxamos lá 17,4. E a gente conta 17,4. Isso não deu aí. Nossa! 6 para 1, 4, 17,4. 6. Fechou? Não para de estudar, não para de estudar. Um dia você dá uma coisa que você livros, vai, as coisas são boas, vê mais. Então, vale a pena estudar conosco. Um grande abraço, a gente vê. Até mais. Tchau. Segue o baile e aí tem uma questãozinha, que é a questão de número 93, que fala o seguinte: em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundo de duração. Os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, ou seja, dispositivos que medem a aceleração. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade no impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Aceleração tempo, beleza? Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão? Menor risco de lesão é menor força. Tem um detalhe aí, moleque. Tem um detalhe aí, olha só. Na verdade, é impacto, né? Essa questão acho que poderia ser resolvida por impulso e quantidade de movimento também. Você está num gráfico aceleração versus tempo. E a gente já estudou que num gráfico aceleração-tempo, a área te dá a variação de velocidade. E aí eu te digo que uma área pequena, uma área bem pequena, tem variação de velocidade também pequena, ok? Isso aí é um fato. Se você for olhar apenas pela área aqui, olha só, essa areazinha aqui, ela te dá uma variação de velocidade pequena. Só tem um pequeno mini little detalhezinho. Qual é o pequeno mini little detalhezinho? Esses cintos são testados com um carro a V por hora batendo indo a zero. Ou seja, a variação de velocidade é sempre a mesma, ok? Então, a variação de velocidade é sempre a mesma. E na equação A é igual a ΔV sobre ΔT, amor, a variação da velocidade é sempre a mesma. Para o cinto 1, cinto 2, cinto 3, cinto 4. Como é que tu vai fazer com que a aceleração, por exemplo, seja suave, a desaceleração seja suave? Você prolonga o tempo. Se o tempo for maior, a aceleração é menor. E como a força resultante é muito má, uma aceleração pequena leva a uma força resultante pequena. É por isso que eu fico com esse cintinho tracejadinho, que é o número 2, o que me dá a letra B como resposta. Aumenta o tempo de parada. Se você aumentar o tempo de parada, tudo fica mais tranquilo. O problema é você parar subitamente. Esta é a merda de shit, ok? Então eu fico com a letra B. Ponto. Tchau, questão. Manda a questão 99 da prova de 2017, aplicação regular. Ele fala que a figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto, metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo emissor de luz. As áreas marcadas como em cinza são proporcionais à intensidade de energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. UV e IV são as regiões do
ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquitétano deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas não aqueça o ambiente. Para! Tu acha que o arquiteto vai usar o quê, irmão? O arquiteto vai usar LED, é a tendência de hoje, 2025, vai usar LED. Então eu já marcaria ali de boas LED. Eu só vou te mostrar o porquê que é o LED. Você sabe o que é LED? Ah, é diodo emissor de luz. LED é vermelho de cebolinha. É piada. Vermelho de cebolinha. Mas não tem nada a ver. É em inglês. Red, cebolinha, LED. Gostou? Segue. Olha só o que ele pergunta. Qual tipo Qual tipo de lâmpada melhor atende o desejo do arquitétano? O LED. O arquiteto é apaixonado por LED. É a melhor que tem, econômica pra caramba. Matamos a questão. Tchau. Mentira. Vou justificar. Olha só. Moleque, aqui está o ultravioleta. E aqui está o infravermelho. Infravermelho não é legal. Por que não é legal? Na questão, ele quer que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Se você trabalha com alguma coisa no infravermelho, vai esquentar pra caramba. Então eu vou pegar isso aqui, vou dentro do espectro visível e vou dividir essa parada. Dividir no ultravioleta e no infravermelho. Eu quero enxergar. Então a parada tem que estar aqui no meio, beleza? Quando você pega, por exemplo, o infravermelho faz o quê? O infravermelho, ele é quente. Aqui, se você pega qualquer coisa que tenha boa emissão de energia, como tungstênio, nesse caso, vai ficar quente. São as lâmpadas antigas de filamento, as lâmpadas que saíram do mercado. Antigamente, as lâmpadas eram de filamento, esquentavam pra caramba, foram substituídas pelas econômicas fluorescentes e depois evoluímos para a iluminação LED. Tungstênio, moleque, para trocar uma lâmpada assim que ela queima, misericórdia, era horrível, porque a lâmpada estava quente pra caramba. Por quê? Ela trabalha muito mais para a faixa do infravermelho. E aí aquece mesmo, não tem jeito. O outro lado, aqui. Apenas aquece, tá vendo? Apenas aquece. Quando você olha pro outro lado, pro lado esquerdo, cara, você tá na região do ultravioleta. Imagina um arquiteto colocando na sua sala uma lâmpada que opere com ultravioleta. O que vai acontecer contigo? Isso aqui faz mal, irmão. Então tem que estar na faixa visível. Se você reparar, o último de baixo é que tem a área cinza, a área escurecida maior emissão de energia. E é a luz visível, é a luz branquinha, não aquece tanto quanto a tungstênio. Então a LED é a que tem a maior área, visivelmente a maior área. Então nesse caso ela funciona melhor. Eu marco então de verdade a letra E, onde ele fala que é LED. A gente tinha razão, era LED mesmo, agora aprovado fisicamente. Beleza? Tem mais questão, tá acabando, tá pertinho de acabar. Ó. É uma questão antiguinha. Olha, por causa dessa questão aqui e por causa do laser do professor, eu não chamei essa aula de acústica. Só por isso, tá? Essa aqui vai falar de fibra ótica. Ela é número 101 da prova de 2017, a prova amarela. Fala o seguinte. Em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, quando o sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda ótica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra ótica. Qual a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária a retransmissão? Não entendi. Como assim? Não entendi. Moleque, o que eu entendi parcialmente? Que quando você quer levar o sinal para muito longe, dá cheat. Por quê? Porque tem perda. Se tu estiver pertinho, dá para transmitir de boas. Mas quando você chega depois de uma certa distância, você tem que retransmitir. É como se você pegasse o sinal, tratasse ele, reforçasse ele e transmitisse de novo. Quando que você faz isso? Quando a distância é relativamente grande e você cai a um nível abaixo de 10 decibéis. Calma. Imagine que a fonte de transmissão esteja aqui. E você vai levar isso através de uma fibra ótica. Moleque, o sinal vai caindo. Qual é o máximo que tu consegue em decibéis? 100 decibéis. Pô, isso aqui é maneiro, tu consegue transmitir maneiro. Mais do que isso não rola. Mais do que isso ele fala que não dá para transmitir adequadamente. Não podem ser transmitidos adequadamente. Então o seu máximo é de 100 decibéis. À medida que a distância vai aumentando, esse nível sonoro, essa intensidade, essa potência vai diminuindo. O problema é que quando você chega a 10 decibéis, não dá mais. Abaixo disso não vai rolar. Vamos fazer um tratamento aqui? Trata, reforça e reemite, ok?
Então é isso. Ele está querendo a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária a retransmissão. Moleque, retransmissão. Então eu tenho que parar em 10 decibéis, beleza? Eu posso perder no máximo. Qual é a perda máxima que eu posso ter? Eu posso ter uma perda máxima de 90 decibéis. Aí eu te pergunto, o que é legal, o que é ideal numa situação dessa? É que você tenha um material, você tenha uma tecnologia em que a perda seja alta ou que a perda seja baixa? Quanto menor a perda, você concorda comigo, que mais longe você atinge? Isso é um fato, isso é uma lógica. Se você perde pouco, tu pode fazer com que esse sinal chegue mais longe. E por que eu estou te falando isso? Eu quero te levar para o gráfico. Esse gráfico aqui, embora ele fale de comprimento de onda que não tem nada a ver, ele fala de perda ótica. E é uma perda ótica que facilita a nossa vida porque está em decibel por quilômetro. Eu tenho uma perda absurdamente grande aqui, uma perda absurdamente grande aqui, uma perda intermediária aqui, quase muito grande aqui. Mas a menor perda que eu conheço é a perda de 1. Está aqui, ó, a perda de 1. Quando o comprimento é de 1,5 micrômetro. Dane-se o micrômetro, eu não estou preocupado com a onda em si. Eu estou te falando que a menor perda que eu posso ter é de 1 decibel para cada quilômetro. Olha isso. 1 decibel para cada 1 quilômetro. Quanto eu posso perder, Tia? Você pode perder 90 decibéis. Então tu pode chegar a 90 quilômetros. O Enem, assim, não é um gráfico ridículo. Não é um gráfico fácil de você interpretar. Não é uma questão ridícula. Repito, esse gráfico assusta. Você fica procurando ali parâmetro de comprimento de onda e não há. Não há. Tá? Mas o Enem, em particular, deu mole, ele não quis aumentar muito o nível da questão, porque ele fez a proporção de 1 decibel para 1 quilômetro. Se ele mandasse ali 2 decibéis por quilômetro, ele já mudaria o contexto completamente. Porque o moleque que percebeu que entre 100 e 10 vai chutar 90, o moleque acerta no chute sem saber o que ele está fazendo. Tá? Então, nesse caso, a resposta é a letra D e conscientemente a gente marca a letra D por causa dessa perda de 1 decibel para cada 1 quilômetro. Questão 103 da prova de 2017, prova amarela regular, fala o seguinte. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células de combustíveis. Cara, dá uma preguiça do cão olhar para isso aqui. Olha só, esse esquema aqui, nossa, dá uma preguiça danada. Mas eu vou ter que olhar, senão não mata a questão. Olha só, a figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida, misturada, ok? De geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Vamos lá. Se você olhar para as pás turbinas eólicas, está vendo aqui? Dá uma olhada nisso. Essa turbina eólica, ela manda eletricidade diretamente para a rede de distribuição elétrica. Maneiro. Porém, uma parte dessa eletricidade, ela manda para a produção de hidrogênio. Para quê? Esse hidrogênio, ele é armazenado e ele é usado para quê? Para combustível, naturalmente, em postos, como está aqui. Postos, não sei, parece um posto, mas enfim. E a outra parte do hidrogênio vai ser misturada no biogás. E o biogás, naturalmente, nessa mistura, vai gerar eletricidade e essa eletricidade vai ser repassada para a rede de distribuição. Uma parte do calor tem um destino que é a tal da energia térmica, no dissipador, no radiador, seja lá o que for. Mas se você for olhar, existe uma engrenagem nessa situação aqui, que não é complexa, mas você vê uma dependência, e aí eu estou te levando para a resolução da questão. Mostrando uma dependência. Por exemplo, tu produz energia, mandou essa eletricidade para a rede de distribuição, já foi, já era, tudo bem. Levou a energia para onde tem que ir. Agora, o resto da energia, ela é tratada, trabalhada, etc. e tal, até chegar na produção por biogás. Ou seja, quando você olha para a energia eólica nesse esquema de usina híbrida, tá ok? Você percebe que a energia eólica ela não é retransmitida de forma direta. Uma parte é transmitida de forma direta, só que a outra parte ela é armazenada para uso futuro. E é esse uso futuro que ele vai tratar
no próximo passo. Olha só. Mesmo com a ausência de vento, ferrou! Como é que produz energia eólica com a ausência de vento? Por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada. Por quê? Vamos lá. Eu falei, ferrou, como é que vai gerar energia eólica? Não vai gerar. Então, na ausência de vento, essa passagem daqui não vai rolar, porque não tem vento, não gera energia. Então, você vai continuar abastecendo a cidade a partir do outro processo, que é a energia que tu mandou, foi a tua poupança que tu gerou, tu produziu hidrogênio, o hidrogênio foi tratado, trabalhado, blá, 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 armazenado, e aí sim, junto com o biogás, gerou a energia elétrica que abasteceu a cidade. Então ele está falando exatamente disso. Mesmo com a ausência de ventos, por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada. Por quê? Porque a planta mista de geração de energia realiza eletrólise. Eletrólise é quebra por eletricidade. Quebra por eletricidade. Não estou vendo eletrólise ali, então não fico com isso. O hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão como biogás para gerar calor e eletricidade. Isso aqui é real. O conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia. Não. Mantendo a eficiência anterior, porque pior. O que é pior não cai, mantém. Nossa Senhora. Então nunca mais precisa ventar. Depois já está na inércia. Já movimentou as pás. Não tem mais que ventar. Energia para o resto da vida, né? É isso. Essa é a ideia. Beleza. Letra D. A combustão da mistura biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica. Não gera diretamente energia elétrica. Se você olhar, essa mistura ela é jogada para uma estação, tá vendo? E aí que rola a produção de energia elétrica. A planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido. Eu já tenho medo do todo, porque sempre há perda. Então não é todo o calor. Na combustão para geração. Moleque, se você olhar aqui, ó, esse calor ele é dissipado, ele é jogado fora, tá? Ele é na verdade, perdido, né? E aí a eletricidade é que é aproveitada. Então isso aqui não tem absolutamente nada a ver. Eu fico então com a letra B de bola, que fala que hidrogênio é produzido e armazenado e é utilizado na combustão. Se você olhar aqui, ó, você na energia eólica, você gera eletricidade, na produção de hidrogênio que é armazenada, e aí esse hidrogênio armazenado, tá vendo? Ele mistura lá no biogás, queima, move alguma usina geradora de eletricidade, e aí você alimenta a cidade. Essa parada, beleza? Essa é a questão de número 108 e falou o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, NH3, ok? Amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina, que eu não sei a fórmula, é um polímero semicondutor, que tem valor de sua resistência. Look, agora que vem o The Jump of the Cat. Olha isso, ouve isso. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, se tem amônia, amor of my life, a resistência elétrica vai quadruplicar, como ele está falando aqui. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Olha lá, não te falei? Retinha. Eu já sei que nesse caso, a resistência elétrica permanece perfeitamente constante. Tudo bem? Trata-se de um resistor ôhmico. E sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Diferença de potencial, que ele chamou pela letra V, eu chamo de E aí, a intensidade de corrente elétrica, que eu chamo pela letra I. Agora, cuidado que há aqui um fator multiplicativo, que é o 10 a menos 6. Ou seja, qualquer número que você ler aqui, 6, por exemplo, não é 6, é 6 vezes 10 a menos 6. É o microampere. E ele continua. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Ou seja, é com amônia, é com NH3, amor da minha vida. Esse gráfico, olha só, na ausência de amônia,
esse gráfico aqui é sem NH3. Então, se você usa esse gráfico aqui para calcular a resistência elétrica e você tem todas as condições, porque ele fala de I, ele fala de U, então ele fala de U, que é R vezes I. Eu tenho condições de calcular o R, mas se eu calcular o R, eu estou calculando sem amônia, porque com amônia é 4 vezes maior. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse gráfico e vou aplicar ele igual a R vezes I. E detalhe, eu posso pegar qualquer pontinho dele, porque como é ômico, essa resistência é constante. Ou seja, eu posso pegar o ponto 0,5, eu posso pegar o ponto 1, eu posso pegar o ponto... O que eu vou fazer na verdade? Eu vou pegar uma intensidade de corrente elétrica igual a 1 para uma DDP de 0,5. Por quê? Porque vai facilitar. Se eu pego um aqui, fica lindo. Eu poderia pegar o 1 aqui também, mas como eu já conheço a questão, eu vi que vai dar fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar essa equação com uma DDP de 0,5, ok? Isso me dá uma resistência que eu ainda não sei, eu vou calcular. A intensidade de corrente elétrica nós combinamos que é 1, porém, a gente sabe que esse 1 está multiplicado por 10 a menos 6. Então, é 1, 10 elevado a menos 6. Se está multiplicando, eu passo dividindo, de tal forma que essa resistência é 0,5 por 1, 10 a menos 6. Lembrando que quando você passa isso para cima, para o numerador, muda o sinal da parada do bagulho. Então, aquilo ali vai ser 0,5 vezes 10 elevado a sexta ohm. Teoricamente, é essa a resistência. Mas lembrando, este gráfico está representando sem amônia, sem NH3. E ele quer com amônia, ele quer com NH3. E nós já combinamos que com NH3 a resistência ela é 4 vezes maior. 4 vezes aquilo que a gente encontrou. 4 vezes 0,5 vezes 10 elevado a sexta. Ou seja, essa resistência vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a sexta ohms. E aí permite já você marcar 2 vezes 10 elevado a sexta, encontra-se em que item? Na letra E de Emanuel. Ok? Que é uma questão de número 111 de 2017, aplicação regular da prova amarela. Fala o seguinte: um fusível, de novo, fusível, é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma tensão e que o fusível suporte corrente nominal de 500 mA. 500 mA é a mesma coisa, é the same thing que 500 que multiplica 10 a menos 3 A. Ou seja, mexendo com a virgulinha é de 0,5 A. Esse malandro, então, aguenta apenas 0,5 A. Amor da minha vida, o que vai acontecer aqui? Qual o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Isola o circuito. Moleque, parte uma corrente daqui, né? Pois é. Essa corrente sobe, né? Pois é. Ela chega nesse pontinho, né? Pois é. Aqui ela vai se dividir por esse e por esse. Beleza. Mas o fusível só aguenta meio, ok? Então o fusível só vai poder suportar 0,5 ampere. Por quê? É a corrente que passa pelo 120, 0,5 ampere. Ele está em série com 120, ele está protegendo o resistor de 120. Maneiro. Cara, como eu gostaria que você enxergasse que a corrente no resistor de 60 ohms vale 1 ampere. Por que isso, Lessa? Porque você tem 120 e 60 ligados em paralelo. O fusível não tem resistência relevante. O fusível tem resistência desprezível. Então 120 e 60 estão em paralelo. Estão submetidos à mesma DDP, ok? Se estão submetidos à mesma DDP, lembre-se de que corrente e resistência são inversamente proporcionais. A corrente está se dividindo de maneira inversamente proporcional. Lembra? É R vezes I. I é U sobre R. Se a resistência é menor, a intensidade de corrente é maior. Se a resistência é a metade, a intensidade de corrente é o dobro. Eu vou tentar redesenhar o circuito para talvez você enxergar melhor. Eu vou pegar esses dois pontos aqui e vou chamar de A e B.
e vou tentar reproduzir A e B. O que eu tenho lá, na verdade? Inicialmente, eu tenho a parte de cima, aqui, ó, em que 60 e 30 visivelmente estão em paralelo. Então eu levo para lá, beleza? E ainda, esses dois carinhas estão em série com resistor de 60. Então eu ligo aqui um resistor de 60. Maneiro! Segue o baile, segue o teu circuito ligando ali quem você já conhece. 120 e 60 estão em paralelo. Bota eles lá em paralelo. Aqui, ó, o fusível protegendo o resistor de 120. E esse conjunto 60-120 em série com resistor de 40. Vai lá, resistor de 40, fechou o circuito. O circuito é esse aí. Como o fusível só aguenta meio ampere, amor da minha vida, aqui por baixo, então, passará uma corrente de 1 ampere. Como nós combinamos, é o dobro. Essas duas correntes se juntam e se transformam em 1,5 ampere. Beleza? Preste atenção agora no que eu vou te falar. Eu não preciso saber nada da parte de cima. Eu poderia trabalhar apenas com a parte de baixo, porque a parte de baixo e a parte de cima estão em paralelo. E se estão em paralelo, elas compartilham a mesma DDP. Ele pede a DDP do circuito. Achar a DDP com a resistência total dá no mesmo que achar a DDP só com a parte de cima ou só com a parte de baixo, porque a DDP é a mesma. Então eu vou olhar apenas para a parte de baixo, beleza? Na parte de baixo, o que eu vou ter na verdade? Eu vou ter um resistor de 40 ohms, ok? Ligado com quem? Ligado com outro resistor de 40 ohms. E de onde veio isso? Esse 40 é esse carinha aqui, ok? E o 120 em paralelo com 60 faz produto pela soma. 120 vezes 60 sobre 120 mais 60. Isso aqui, acredite em mim, dá 40, beleza? Então eu tenho resultante disso aqui um único resistor de 80 ohms. Percorrido por que corrente? A corrente total do ramo de baixo, que é de 1,5 ampere. Quando eu aplico a DDP ER vezes I, a DDP é o que a questão está pedindo. A resistência é 80 e a intensidade de corrente é 1,5. Fazendo a continha, nesse caso eu vou ter 80 vezes 1,5, 120 volts. É a DDP que ele está pedindo. E daí já dá para a gente marcar a resposta da nossa questãozinha, que é 120. 120 é a letra D de jeans, ok? Questão 113 fala o seguinte. O trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona o detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual a AEC, capta um som muito intenso na saída. Olha só, eu vou te explicar a questão direitinho, mas eu gostaria que você já colocasse na tua mente o seguinte, nesse tipo de questão. Quando ele fala, por exemplo, em som muito intenso, aqui ó, som muito intenso, eu entendo som muito intenso como interferência construtiva. E quando o som é fraco, quando o som é pouco intenso, a interferência é do tipo destrutiva. E eu não sei se vai comentar isso aqui agora, olha só. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Intensidade praticamente nula. Então eu tenho uma interferência destrutiva, beleza? Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo 320, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O que ele está falando? Está chegando um som aqui, ok? Vou marcar de vermelho. Esse som ele é dividido em partes. Uma para o lado ADC e um para o lado AEC. O lado AEC é fixo. Tem 30 centímetros apenas aqui, tá? Esse cotoco mede 30 centímetros.
O outro lado não. O outro lado pode mudar porque, lembra, ele é variável. Você pode controlar o tamanho. Você sabe do instrumento musical do trombone. Você controla o tamanho, você controla o tamanho do tubo, tá? Ele fala o seguinte, quando o lado A é igual ao lado B, quando um lado é igual ao outro, a interferência é destrutiva. Mas, olha isso, quando ele fala aqui, ó, entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, 40 centímetros, portanto, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Ele está se referindo a uma interferência que é do tipo destrutiva. E aí ele pergunta, qual o valor da frequência? Moleque, ele deu a velocidade. Se ele deu a velocidade e pede a frequência, eu vou ter que descobrir o lambda. E aí eu vou ter que isolar essa figurinha, que a figura já está meio saturada. Dá uma olhada. Saída com intensidade nula. Nós já combinamos. Trata-se de uma interferência destrutiva. As ondas estão em fase. Como é que eu sei que as ondas estão em fase? Moleque, um som entra e este som se divide. Então é o mesmo som que está se dividindo. É o mesmo som que está se dividindo. Por isso é que as ondas estão em fase. Vamos lá. Interferência destrutiva com ondas em fase. Guarda isso. Interferência destrutiva com ondas em fase. Ondas em fase. Interferência destrutiva. O N é de que tipo? O N tem que ser do tipo ímpar. Então aqui eu sou obrigado a admitir que esse N selecionado, ele é ímpar e ainda, ele é o menor ímpar. Esse N com total certeza tem que valer 1. E por que não 3? Porque essa configuração aqui, ela é obtida pela primeira vez. Ele vai afastando até que pela primeira vez acontece essa parada, beleza? Então esse N aqui é o menor ímpar. Vamos lá. Se o N é o menor ímpar, eu sei que o N é igual a 2 ΔD sobre lambda. Esse N vale 1. E o lambda é o que o antes, beleza? Tá. 2 vezes o ΔD. Amor of my life. Quem é o ΔD? É a diferença de caminho. Esse som, ele percorre aqui, olha só, vou marcar aqui para tu, ó, os dois lados. Eu vou ver, nesse caso aqui, quanto que o som percorre, tanto no caminho 1 quanto no caminho 2. O que é o caminho 1? Lado esquerdo. O que é o caminho 2? Lado direito. Eu vou ver quanto que ele percorre. Faz comigo. 40 centímetros na ida, 40 centímetros na volta. Então, eu já te garanto a você que, nesse caso, o caminho 1 tem uma distância total de 80 centímetros. Eu vou esquecer aqui a curvinha, porque a curvinha é igual dos dois lados, beleza? Já no caminho 2, eu teria o que exatamente? Eu teria 30 centímetros na ida, 30 centímetros na volta, portanto, uma distância igual a 60 centímetros. O que me dá uma diferença de caminho igual a 80 menos 60. Essa diferença de caminho ela é igual a 20 centímetros. Em metros, 0,2 metro. Beleza? Sistema internacional. Joga lá 0,2 metro. E aí você já sacou que você vai achar o comprimento de onda. Jogando lambda para o outro lado, o lambda é igual a 0,4 metro. Ele pede que calculemos, na verdade, o valor da frequência desse cara. Como é que eu vou calcular a frequência desse cara? Usando a formuleta, quem vê lambda com frequência. Então, V é igual a lambda vezes F. 320, que é a velocidade que ele deu, é o lambda, que é 0,4, vezes a frequência que eu quero. A frequência vai ser igual a 320, receba 0,4. Vou andar com a virgulinha para facilitar a minha vida. 3.200, acrescentei um zero em cima e 4 embaixo. Essa frequência vai ser de 800 Hz, 800 cachorros. 800 cachorros eu encontro em que item? Eu encontro no item C. De cachorro, moleque! Tá lá, matei, ó. Tem uma questãozinha interpretativa. É a questão de número 123 da prova de 2017. Tá vendo? Aqui, ó. Ele fala que a epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos
da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Para e olha para o gráfico. Olha para o gráfico. A absorção, tá vendo? Em função de quê? Do comprimento de onda. Ok. Quando você olha para a melanina, por exemplo, tem uma absorção bem alta, tá vendo? Bem alta. Enquanto a oxihemoglobina, ela varia para frequências de 400 a 500 é alta a absorção, cai muito na região de 700 e depois aumenta um cadinho. A água do corpo só começa a absorver a partir de um comprimento de onda em torno de 900. Aí ele pergunta assim, ó, qual o comprimento de onda em nanômetros ideal para a epilação a laser? O que esse cara tem que fazer? Ele tem que ser absorvido pela melanina e não pode ser absorvido pela oxihemoglobina. Então, onde você olha a absorção aqui, que é no eixo vertical, a oxihemoglobina tem que ser pequena absorção. Cadê no gráfico a menor absorção da oxihemoglobina? Ou pela oxihemoglobina? Está aqui em 700 nanômetros, letra B. Beleza? Se você quiser ampliar o gráfico um cadinho, ó, só para você ver, a absorção está aqui, 700. Em 700 nanômetros, a oxihemoglobina não pega nada para ela, não absorve nada para ela. Beleza? Tudo bem? Foi? Fechou? Então marcamos a letra B. Questão de número 124. De onde? Enem 2017, prova Amalera. Primeira aplicação, portanto. O brinquedo pula-pula, que é a cama elástica, é composto por uma lona circular flexível, horizontal, presa por molas à sua borda. Pula-pula, cama elástica, beleza? As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Alterando e alternando suas formas de energia. O moleque tá lá em cima, potencial. Desce, cinética. Chocou com a mola, potencial elástica. Sobe, cinética. Para, gravitacional. Desce, cinética. Comprime a cama elástica. Cama elástica. Energia potencial elástica. Beleza? Por isso, alternando e alterando. E aí ele continua. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito e desprezando o atrito, ou seja, a energia mecânica permanece constante com o ar e os movimentos de rotação, porque você sabe que tem energia cinética de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, que é a altura igual a zero. Já vou te falar isso. Passando pelos pontos de máxima e mínima alturas Hmax e Hmin, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é Blood of Jesus has the power. Vamos esquematizar esse troço. Essa é a sua cama elástica. Aqui está o nível zero, aqui está a altura mínima e aqui está a altura máxima. Vou colocar uma criança lá, ó. Altura mínima, mola toda deformada. Altura máxima, a mola, a cama elástica é no nível zero dela, sem deformação nenhuma. E o moleque lá em cima parado, com velocidade igual a zero, porque atingiu a altura máxima. Todo corpo que atinge a altura máxima tem velocidade nula. Quando o moleque desce, ele transforma energia potencial gravitacional em cinética. Chocou com a mola, vai transformando a cinética em elástica. Eu estou falando mola, mas é cama elástica. A ideia é a mesma, mas eu estou falando mola. E aí você tem essa conversão de energia, você tem as três energias ali. A única coisa que eu quero te mostrar é que nessa etapa aqui, a energia potencial, ela se transforma em energia cinética, beleza? E nessa etapa aqui, a energia cinética, ela é convertida em energia potencial elástica, beleza? Então, olha só. Eita, o que houve? Deu errado. Gente, coloquei o desenho errado. O que eu quero te mostrar aqui, ó, é que a energia potencial elástica, ela representa a energia cinética. E a energia cinética sendo transformada em energia potencial elástica. E nessa etapa, a energia cinética, ela vem da energia potencial gravitacional. Como é que eu faço esse gráfico? Olha só, dividindo os eixos, tá vendo? Energia cinética pela altura, que é o que ele está pedindo aqui, ó.
energia cinética pelas alturas, ok? Volta lá. Você vai ter que desenhar cada etapa da altura mínima até zero e depois da altura zero até a altura máxima. Qual o aspecto do gráfico? Na primeira etapa, a energia cinética ela é igual à energia potencial elástica. Portanto, a energia cinética ela tem o formato kx² sobre 2, onde x é a deformação da cama elástica. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Então tem que gerar uma parábola. À medida que o moleque sai da altura mínima e chega à altura zero, a cama elástica vai perdendo a deformação dela, vai jogando o moleque para cima e essa deformação vai sendo transformada em velocidade. Então eu vou ter uma parábola assim, A energia cinética, ela cresce em taxas cada vez menores. Cresce em taxas cada vez menores. Depois, na segunda etapa, a energia cinética ela é proveniente da energia potencial gravitacional. Então, matematicamente, se eu quiser escrever dessa energia cinética, eu posso dizer que a energia cinética ela é m vezes g vezes h. O moleque, à medida que vai subindo, vai perdendo velocidade, perdendo energia cinética e ganhando energia potencial gravitacional. E qual é o aspecto da curva? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então isso aqui tem que ser uma reta, ok? Uma reta que é mostrando a energia cinética diminuindo. Tá lá. O aspecto do gráfico, então, é esse. Basta você procurar agora aonde está. Deixa eu ver. Parábola retinha é a letra C de cachorrão. Nojentinha questão, hein? Nojentinha questão, hein? Misericredo. Segue o baile. Tem mais questão aí, moleque. Que fala o seguinte, é a questão de número 127, da prova de 2017. Prova regular, prova amarela. Fala o seguinte, para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras. Por que o número de espiras é importante? Ei, menos N, número de espiras. ΔB, que é a variação do campo magnético. A, que é a área, sobre ΔT, que é o tempo de exposição nesse campo magnético. Lá, segunda parada, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. E, por último, um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo em uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V. O que ele chama de V, eu chamo de I, de força eletromotriz induzida. E uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão, olha só, eu quero dobrar o valor da tensão V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto-circuito. De curto, né? O estudante deve dobrar o quê? Moleque, eu quero dobrar a tensão máxima do gerador, mantendo constante a intensidade de curto-circuito. Nesse caso, se você sabe que E é igual a R vezes I, moleque, preste atenção, você tem que manter constante a corrente. Se você mantém constante a corrente e você quer dobrar a DDP, preste atenção. Nesse caso, o que ele tem que fazer? Ele quer dobrar a tensão. Só que ele quer manter isso aqui constante. I constante. Essa resistência ela tem que ser dobrada também para manter o I constante. E aí você pensa na rola. R é igual a ρ L sobre A. Se você quer aumentar a resistência, você tem que aumentar o comprimento. E para aumentar o comprimento, você tem que aumentar o número de espiras. Porque se você pega uma certa espira e você de repente dobra o tamanho dela, você está dobrando o comprimento. Dobrando o comprimento, dobra a resistência. Dobrando a resistência e mantendo a corrente constante, você dobra a DDP. Então você dobra o número de espiras. Se você dobra a frequência, preste atenção, você dobra a frequência, você está aumentando a frequência, você está diminuindo o tempo de exposição. Naturalmente, a força eletromotriz vai aumentar. Porém, quando você aumenta a força eletromotriz e, nesse caso, mantém a resistência constante,
Moleque, com total certeza, essa intensidade de corrente vai variar. E ele não quer que essa corrente varie. Ele quer manter constante o valor dessa corrente. Não pode variar, beleza? Então, o aumento da frequência. Lembre-se de que a frequência é o inverso do período. Se você está aumentando a frequência, você está reduzindo o período. Reduzindo o período, você está reduzindo o tempo. Reduzindo o tempo, você aumenta a força eletromotriz. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Se você U é igual a R vezes I, e você está aumentando a força eletromotriz através da frequência, moleque, a resistência permanecendo constante, não mexendo no tamanho da resistência, com total certeza, a intensidade de corrente vai aumentar. Então, peraí. Você está aumentando a DDP, está dobrando a DDP. Só que não está falando nada na letra B a respeito de mudar a resistência, de mudar a rola. Se você não muda a rola e aumenta a DDP, a corrente também muda. Então você tem que mexer na resistência, beleza? Mudar a intensidade do campo magnético. No caso, você tem que dobrar a intensidade do campo magnético. Se você dobrar essa intensidade do campo magnético, você também vai dobrar a DDP, porque são grandezas diretamente proporcionais. Porém, se você dobrar a DDP sem mexer na resistência, mais uma vez, a intensidade de corrente vai mudar. A mesma coisa é com a área. Não adianta dobrar a área. Se você dobra a área, você também dobra a DDP. Mas se não mexer na resistência, naturalmente vai mudar a parada toda. Então, por esse motivo, eu fico com o número de espiras. Beleza? Tudo bem? Dobrar o diâmetro do fio na letra E. Dobrar o diâmetro, olhando exatamente para a equação da rola, R é igual a ρ L sobre A. Se você dobra o diâmetro, para analisar o diâmetro aqui, você pode abrir a fórmula ρ L sobre πr ao quadrado. Presta atenção, se você dobrar o diâmetro, olha o que vai acontecer. Dobrando o diâmetro do fio, você está dobrando o raio. Se você dobra o raio, você está reduzindo a resistência. E para manter a corrente constante, você tem que aumentar a resistência, ok? Nesse caso, aumentando, portanto, a DDP. Então, mais uma vez, é a letra A de amor. Beleza? Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Moleque, é para matar. Isso aqui, misericórdia. 10.000 volts é muita coisa. Aí ele continua. Para que não seja letal... Não seja letal, a corrente que pode ser transferida através de uma people não deve ser maior que 0,01 ampere. Corrente baixinha, só causa um desconforto. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma people é da ordem de 1.000 ohms, ok? Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna em relação a do corpo humano é praticamente nula, aproximadamente igual. Vamos ter que analisar, dá uma olhada. Toma. Tá vendo? Olha, pessoa, isso não vai acontecer. Isso aqui, ele tá falando justamente na questão. Não é para acontecer isso aqui. Então a pessoa só tem que ter um pequeno desconforto e tal. Não pode tomar um chocão desse. Ele quer saber quanto vai ser essa resistência interna da cerca. Moleque, pensa comigo. A corrente que flui pelo circuito é uma corrente que tem que ser de 0,01 ampere. Beleza, bora calcular a DDP que a pessoa realmente vai receber para ela. Olha a divisão de DDP. Que DDP é essa? Para a pessoa é R vezes I. A DDP da people é 1.000 que multiplica 0,01. Fazendo a continha, é só andar com a vírgula, 1, 2, e você vai descobrir 10 volts apenas. Cara, a cerca, o gerador é de 10.000 volts. Moleque, de 10.000 volts a pessoa só recebe mesmo 10 volts. Cadê o resto? Quem amortiza o resto? Quem fica com o resto? Que resto? Cara, se a cerca gera 10.000 volts, e a pessoa recebe apenas 10 volts, há 9.990 volts perdidos por aí. Esses 9.990 volts foram para cima de quem?
9.990 volts vão para cima do Rzinho. Se você pegar o hashtag Rzinho, qual o valor da resistência dele? É igual a R vezes I. É igual 9.990 é igual ao Rzinho vezes I. 9.990 é igual a Rzinho vezes 0,01. Amor of my life. Vou ter que dividir essa porcaria. Eu vou transformar em potência de 10, quero nem saber, ó. Vai ficar 9,99 vezes 10 elevado ao cubo. Anda com a virgulinha, 3 casinhas. 1, 2, 3 pulinho. 1, 2, 3 pulinho. 0,1 ou 0,01 eu vou transformar em 10 elevado a menos 2. Tem problema? 10 elevado a menos 2. Então, esse Rzinho vai ser 9,99, 10 elevado ao cubo, receba por 10 a menos 2. Esse Rzinho, 9,99 vezes 10 elevado à quinta, ok? E aí você já tem como marcar a questão. Olha que resistência alta pra caramba. Ele pergunta justamente isso, para que a corrente não seja letal. Uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna praticamente nula, aproximadamente igual, milhares de vezes maior, da ordem de 10 à quinta maior, da ordem de 10 vezes maior, da ordem de 10 vezes menor. Já viu que é a letra C de corrente elétrica. Beleza? Foi? Fluiu? Primeira questãozinha, então. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente, super quente. Na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 e a densidade da água igual a 1. Elevação de temperatura por curva de vazão. Temperatura por curva de vazão. Morno, quente, super quente. Morno, quente, super quente. Essa parada. Aí ele fala assim, com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde à que fração da potência na condição super quente. Então ele quer contrastar 1 com 3. De novo. Com base nas informações dadas, a potência do morno corresponde a que fração? Ou seja, ele quer a potência do morno sobre a potência do superquente. Moleque, eu já resolvi essa questão uma vez para aluno e você acredita que eu calculei as potências? Tu não vai acreditar. Eu calculei as potências. Só tem um detalhe. Eu acho que não vai precisar. Pelo seguinte, se você analisar esse gráfico, olha só. Ele é, de novo, variação de temperatura pela vazão. Vazão é litro por minuto. Imagine que a gente venha fixar um tempo de 1 minuto. Qual é a tradução para isso? Se você considerar 1 minuto, o morno recebe 3 litros. O superquente recebe 3 litros, porque tem que ser a mesma vazão, ok? 3 litros por minuto, senão você perde parâmetro de comparação. Maneiro? E quando você analisa a variação de temperatura, é esse eixo aqui, ó. A variação de temperatura, nesse caso, é de 10, deve ser 12, né? 12, 14, 16, 18, 20. Então, a variação de temperatura aqui é de 12. O superquente, que é a curva 3, também tem vazão 3, mas a temperatura dele é de 32, tá vendo? Nessa leitura aqui do gráfico, 32. Dá para você fazer direto pela variação de temperatura? Dá pelo seguinte, presta atenção. Você sabe que a potência, ela é Q sobre ΔT. Ou seja, você sabe que a potência é M vezes C vezes Δθ sobre ΔT. O tempo é o mesmo? É, 1 minuto. Então o tempo é igual para todo mundo. A massa é a mesma? A massa é a mesma, porque a vazão é a mesma. Ou seja, 3 litros, 3 quilos. O calor específico é o mesmo? É, porque são 2 líquidos iguais, é água contra água. Então, a potência fica à mercê da variação de temperatura. Se você quer achar uma razão entre as potências, basta que você ache ali uma razão entre as variações de temperatura, porque você está vendo na equação que essa bendita dessa potência é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, a potência do morno pela potência do superquente, ela é, na verdade, a variação de temperatura do morno pela variação de temperatura do superquente.
Variação de temperatura do morno é 12. Variação de temperatura do superquente é 32. Dá para dividir tudo por 2, vai dar 6 por 16, que vai dar 3 sobre 8, ok? Então, 3 oitavos, isso me dá como resposta 3 oitavos, letra D de jeans. Fechou? Então, não há necessidade de calcular. Eu acho que nessa questão, quem elaborou deu realmente mole, porque deu potência, porque deu calor específico, deu densidade. Eu acho que ele deve ter feito gabarito calculando a potência como o Emanuel Lessa já fez uma vez. Mas você vê aqui no gráfico que não há necessidade de calcular a potência. Beleza?